Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Episódio 5. Talentos e mercado de trabalho em tecnologia da informação e comunicação. TIC. Bem-vindos ao De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável da Huawei. Eu sou Fernanda Faustino e hoje discutiremos a capacitação profissional essencial em tecnologia da informação e comunicação para o avanço tecnológico e socioeconômico do Brasil. Com mais de 50 milhões de profissionais entre 18 e 45 anos, o Brasil se destaca na força de trabalho, mas a escassez de talentos adquiridos na área de TI é um desafio. Nós vamos explorar soluções com Victor Montenegro, gerente de talentos e ecossistema da Huawei Brasil. Victor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Fernanda. É realmente uma honra poder falar desse tema. Aqui na Huawei a gente tem uma preocupação muito grande com o tema de capacitação de talentos, com a aceleração da digitalização no Brasil. Então, não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo muito produtivo para todo o setor e todos os interessados. Para começar, com mais de 50 milhões de profissionais entre 18 e 45 anos e 1,5 milhão na área de TI, o Brasil enfrenta desafios para preencher vagas e, apesar da projeção de 780 mil profissionais de tecnologia da informação e comunicação até 2025, segundo a Brascom. Victor, como essa lacuna impacta o desenvolvimento tecnológico, especialmente se a gente for considerar a rápida ascensão da economia digital e a concentração de 90% desse mercado de tecnologia da informação e comunicação na China e nos Estados Unidos, Victor? Então, um dado muito importante, prioritário para qualquer discussão que a gente possa fazer, Fernanda, é o seguinte: hoje somente 48 a 50 mil alunos saem das universidades brasileiras todos os anos nas áreas de TIC, ou seja, tecnologia da informação e comunicação. Então, isso é um dado que assusta porque ele não consegue suprir a necessidade que o mercado de tecnologia tem anualmente. Quando a gente fala de uma visão de 2030, a gente sabe que o mercado vai extinguir diversos empregos e vários outros, mas nem tanto, vão ser criados. Então, a gente estima que 70 milhões de empregos vão ser extintos até o ano de 2030 e somente 30 milhões vão ser criados. Então, onde é que vai ficar todo esse pessoal? E aí isso se torna um dado, isso torna um fato também muito ruim para o Brasil como nação digital, porque, embora a gente seja uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, a gente entende que só a universidade hoje não vai conseguir cumprir esse papel de conduzir o Brasil nessa aceleração digital. Então, o que é que a gente pode fazer como empresa? O que é que a gente pode fazer como governo? O que é que a gente pode fazer como sociedade para melhorar essa questão? Como você bem mencionou, 90% desse mercado aí está muito concentrado na China e nos Estados Unidos, por isso que eles são os líderes e grandes potências globais em diversos pontos, né, como a pesquisa, desenvolvimento e inovação, própria educação. Quando você vê a história da China, você sabe muito bem que grande parte desse sucesso está muito atrelado ao investimento em educação, aliado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. E quando a gente olha para um futuro, um passado bem recente do Brasil, sei lá, os últimos 10 anos, você vê que a gente teve quedas contínuas em investimento em educação pública aqui no Brasil e, consequentemente, em pesquisa e inovação. O reflexo disso é que, se a gente não atuar com mais força, né, no setor de capacitação, a gente vai ficar muito para trás nos próximos anos como nação, em posições que a gente não tem uma boa colocação já hoje. Um cenário preocupante, né, do ponto de vista de falta de profissionais. Sim, com certeza. Quando a gente olha para o Brasil como um país de dimensões continentais, você vê que ainda é muito o investimento em educação, o desenvolvimento da educação como um todo, ele está muito focado ainda em estados-chaves, quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala do Distrito Federal, quando a gente fala de Minas Gerais, e dificilmente a gente tem uma visão macro para todos os estados do Brasil. Como a gente vai conduzir uma política de educação, uma política de treinamento que consiga abranger com eficiência, com eficácia, alunos de todos os estados do país, de todas as faixas etárias, de todas as condições socioeconômicas, né? Quando a gente fala do Brasil como uma nação gigante, como eu mencionei agora há pouco, a gente está falando de um país que 80% é da classe C ou D. Né? Então, é um público que naturalmente já está distante do ensino tecnológico. Eles não têm acesso a laboratórios bem equipados, eles não têm acesso a treinamentos qualificados, e a gente ainda tem um grande problema. Quando a gente fala de tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando da língua inglesa. Outro grande gap, outra grande dificuldade do Brasil em inserir
os alunos nessa segunda língua. E a gente está falando também, assim, de a era digital, ela muda o tempo todo, né? Então, inclusive, a grade das escolas tem que ser constantemente atualizada também, né? Para dar conta de inserir esses profissionais nesse ritmo, né? Exatamente. Quando a gente fala hoje de grades de universidades públicas, privadas, institutos federais, a gente está falando também da perspectiva de que, através de cursos de extensão, que são modalidades de curso, onde além de a universidade ensinar internamente, ela começa a se abrir para o exterior dela. Então, através desses cursos, a gente consegue hoje, como empresa, montar emendas específicas para tratar de tecnologia. Então, eu consigo, através de cursos de extensão em diversas universidades no Brasil, ensinar o que é 5G, ensinar o que é inteligência artificial, ensinar tópicos de cibersegurança, que é um tema muito em alta hoje, né, quando a gente fala de segurança de dados, ensinar o que é a nuvem. Todo mundo fala o que é cloud, o que é nuvem, mas ninguém sabe, de fato, como ela pode mudar a vida da gente. Então, essa é a importância das políticas públicas quando a gente fala no desenvolvimento de uma nação mais digital, né? Entender o papel da universidade e como ela pode quebrar essa barreira da universidade para ir até a sociedade e promover qualificação e mudança naquele ambiente social e econômico. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão das políticas públicas. Diante dos desafios na formação de profissionais de tecnologia da informação e comunicação, como você enxerga a necessidade de apresentar essas políticas públicas para atender essa crescente demanda por mão de obra desenvolvida e principalmente, né, qualificada? As políticas públicas no Brasil, especialmente focadas em educação, elas geralmente chegam com um grande atraso, né? E isso faz a universidade ou a escola, o próprio ensino médio, sempre estarem um passo atrás do que o mercado geralmente está pedindo. Isso se deve também não só ao governo, isso se deve também ao próprio ambiente econômico aqui do Brasil, onde as empresas são pouco incentivadas a buscar essa aproximação mais efetiva, né? A gente tem 2 cases bem recentes, Fernanda, que ilustram como a gente, como empresa, pode se aproximar bastante do setor público para promover essas mudanças que a sociedade de fato precisa. O primeiro deles que eu quero citar é uma parceria que a Huawei do Brasil acabou de firmar com o governo do estado de Minas Gerais, mais especificamente com a Secretaria de Educação do estado, né? O estado de Minas Gerais, na verdade, ele é um dos que mais tem municípios no Brasil, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, mas o estado de Minas Gerais, ele detém mais de 800, né, somente ali. Então, através da Secretaria de Educação, o que a gente fez? A gente construiu um portal conjunto, né, e esse portal foi disponibilizado para todos os professores da rede de ensino de Minas Gerais, então estou falando de todo o ensino médio, e a gente está falando de mais de 300 mil professores, para que eles possam aprender o que é 5G, o que é inteligência artificial, o que são essas tecnologias emergentes que estão mudando o mundo e que vão mudar cada vez mais. Ao fazer isso, ao abrir essa perspectiva de treinamento para uma rede de ensino estadual, o que a gente vai fazer? Além de treinar professor com a cabeça mais tecnológica, mais voltada para o processo de inovação, a gente automaticamente, ao finalizar isso e certificar professores, a gente vai replicar esse tipo de treinamento para mais de 1 milhão de alunos na rede de ensino de Minas Gerais. Então, a gente está falando de um projeto de imenso impacto no cenário nacional. Esse foi o primeiro deles. Logo depois a gente fechou uma parceria com o governo do estado da Paraíba, a gente discursa com várias outras secretarias de educação no Brasil todo, porque quando a gente fala de gap, quando a gente fala dos números que ano a ano crescem no setor, de pessoas que precisam ser qualificadas, a gente fala em 700 mil até 2025. E aí no começo do podcast eu falei, poxa, mas a universidade só forma 48 mil, então o que a gente pode fazer? Então esse é um dos passos onde a gente entende que a política pública, que a regulamentação das procuradorias, dos tribunais estaduais conseguem auxiliar a gente nesse processo de união para atender melhor e acelerar o Brasil. Você falou de algumas medidas, né, que foram essenciais aí que vocês tomaram e vocês perceberam isso, né, e se anteciparam. E quais outras medidas inovadoras você acredita que seriam também fundamentais para garantir uma formação alinhada com as necessidades do mercado, que está também em constante evolução, né? O que era ontem, hoje já não é mais, praticamente. Nesse ponto, a pesquisa, desenvolvimento e inovação atua como um papel crucial. Quando a gente fala de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nunca é demais falar do papel da Huawei globalmente, né? Então, nos últimos 10 anos, foram mais de 136 bilhões de dólares investidos em PDI. Isso faz, naturalmente, a Huawei ser uma das empresas mais inovadoras do mundo, 8º lugar em 2022.
e não por menos, né? São 25% da receita da Huawei investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse processo de investimento nesse setor naturalmente acontece em centros de excelências globais. E aqui no Brasil não é diferente. Anualmente, parte do investimento da gente vai para o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação em universidades brasileiras e das mais diversas, de norte a sul, leste a oeste. Então, quando você olha, por exemplo, como a pesquisa e inovação podem mudar e ditar o que o mercado precisa, você vê que a universidade está atuando nesse processo, sim. Quando você consegue inserir alunos, professores e toda uma comunidade local que não tinha perspectiva nenhuma, seja por condição social, enfim, inserir eles em processos, em projetos que vão mudar aquela realidade, e aqui eu dou um exemplo bem prático, tá? A gente está ouvindo muito falar da seca na Amazônia, da falta de chuva, das queimadas. A gente teve projetos lá no Amazonas e também no Acre para fazer monitoramento de igarapés, de sujeiras, de lixo jogado lá e também de poluição atrelado a isso. Então, alunos e professores de universidades em parceria com o próprio município, ou seja, a gente está falando aí de fato dessa união público-privado, a gente conseguiu utilizar algoritmos de inteligência artificial em drones para fazer todo o mapeamento de igarapés e assim a gente tem um serviço público muito mais dinâmico na coleta de resíduos, no destino de resíduos. Então é isso, a empresa, nós como Huawei, nós temos excelência no processo, por exemplo, de inteligência artificial. A comunidade quer aprender isso, então a gente treina a comunidade, né, com o que a gente precisa e a comunidade consegue trazer um retorno para a sociedade muito mais amplo através de investimentos que a própria Huawei pode fazer. Agora, Vitor, como as empresas do Brasil elas estão lidando especificamente com essa escassez de profissionais capacitados? Na verdade, elas não estão lidando, né? Se está faltando profissional, então está faltando avanço em diversos setores da indústria brasileira. A gente vê agora que o governo está falando bastante na neoindustrialização, na nova indústria brasileira, justamente por nos últimos 30 anos o Brasil ter perdido muitas indústrias. Se a gente tem ali em 1991 a política de inovação nacional, a chamada Lei de Informática, né, a 8.248/91, trazendo um pouco mais as universidades para o lado das empresas privadas, agora a gente precisa colocar todo esse trabalho que foi desenvolvido na prática, toda essa capacitação que foi desenvolvida na prática. Então, o que a gente vê hoje é que muitas empresas hoje não estão passando por um processo de digitalização como o mundo precisa. E isso, enfim, resulta em diversos problemas, né? Falta de eficiência, falta de monitoramento nos processos. A gente vê que a inteligência artificial hoje consegue dar diversos direcionamentos para várias empresas. Como o 5G pode melhorar, por exemplo, o agro nacional. O agro do Brasil é extremamente forte, reconhecido no mundo todo. E ele já utiliza da tecnologia. Mas imagina só se a gente conseguisse fazer isso em toda uma cadeia, não só de grandes produtores, mas também pequenos e médios, que de fato, quando você olha para a produção brasileira, o agro é muito forte, mas a economia criativa e a economia familiar movimentam muito o Brasil. Então a gente queria, esse é o desejo, né, que todo mundo pudesse impactar seus negócios utilizando o poder da tecnologia. E o que você espera, assim, no futuro, você vendo esse cenário que a gente está hoje e mirando, assim, um futuro próximo, como que você vê que vai ser com todas essas iniciativas, esses profissionais daqui para frente? É bem difícil avaliar isso, tá, Fernanda? Principalmente por causa do que a gente enfrenta hoje. Então, a gente tem poucas pessoas sendo treinadas, que não conseguem atender essa demanda que a gente tem no mundo todo, mas é importante pontuar que todas essas medidas que a Huawei vem fazendo hoje, seja essa agora que eu mencionei, como, por exemplo, com o governo de Minas Gerais, ou seja, até a própria previsão de treinamento da Huawei nos próximos anos, então falando em headquarter, falando na China como um todo, na Huawei como um todo, incluindo todos os países que ela está presente, a gente tem uma meta de anualmente treinar 1 milhão de pessoas. E é 1 milhão de pessoas para a gente mudar um pouco esse contexto que a gente vê para os próximos anos, de apagão. Né? Então, a gente faz a parte da gente, o governo precisa entender que essas parcerias vão ser cada vez mais comuns, então a gente precisa acelerar isso para trazer a expertise da indústria, a expertise de empresa como o Huawei, em benefício do setor público, ou seja, em benefício de fato da população,
para que a gente consiga parar de falar, né? Porque esse assunto do gap de profissionais, todo ano a gente está falando, e todo ano ele aumenta, e em 2024 a gente vai falar de novo e ele vai ter aumentado mais um pouco. Então, eu acho que a gente tem que parar esse assunto, né? A gente já sabe que está aumentando, então como é que público e privado vão se unir para minimizar esses danos? Essa parceria, né, entre público e privado, que a gente tanto está falando aqui, ela é fundamental. Assim, de forma absurda, né? Você consegue mapear, inclusive, as necessidades daquele estado. Você vê, às vezes, uma Secretaria de Desenvolvimento Local, por exemplo, de um município, de um estado, terem um dimensionamento do que a indústria local precisa e de que tipo de profissional ele precisa, e aí em qualquer área também. Então, isso facilita bastante, por exemplo, para a gente, como Huawei, atender as especificidades daquele local. Então, hoje, por exemplo, eu sei que na Paraíba eles têm uma necessidade muito grande de acelerar o agro, né? Eles têm uma atividade agropecuária muito grande, né? Então, como é que o 5G pode ser utilizado para melhorar a produtividade, né? Como é que a nuvem pode ser utilizada em parceria com a inteligência artificial e câmeras no monitoramento e melhoramento da eficiência das produções do estado da Paraíba? Então, a gente precisa atacar isso. Para que, de fato, a gente consiga ter resultados bacanas para o desenvolvimento do Brasil. A gente tem falado bastante, mas eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho mais ainda. De que forma esses programas inovadores, eles atendem às demandas específicas de um mercado em constante evolução? Você pode dar mais exemplos para a gente? Claro, e aqui vale ressaltar o carro-chefe desse programa, né, que é a Huawei ICT Academy. O termo basicamente se refere à academia de TICs da Huawei, de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, hoje, através de uma plataforma, e nos últimos 10 anos, é importante mencionar que a ICT Academy surgiu há 10 anos, aqui no Brasil há 5, a gente consegue, através de uma plataforma totalmente online e gratuita, disponibilizar todos os cursos desenvolvidos por experts da Huawei nas mais diversas áreas. Então, quando a gente fala hoje em plataforma, a gente está falando em mais de 200 cursos com língua portuguesa. Então, a gente tem em língua portuguesa, em inglês, em francês, em diversos tipos, nos mais diversos níveis, né, para que profissionais, professores, alunos ou a sociedade como um todo possam usufruir disso. É importante mencionar que esse programa, a gente tem ele em parceria com universidades do Brasil, tá? Mas acontecem exceções, como eu mencionei agora há pouco, ao a gente se unir ao setor público, principalmente secretarias de educação. Então, hoje, qualquer universidade do Brasil que queira fazer parte do programa de academias da Huawei e ceder esse ambiente de aprendizado para os seus alunos e para a sua comunidade, ele pode fazer isso em contato com a gente. E é muito importante ver o avanço que a gente teve, Fernanda, nos últimos tempos, né? Quando você olha 2 anos atrás, a Huawei tinha 60 instituições parceiras no Brasil. Hoje a gente tem mais de 220. Né? Então foi um crescimento muito grande, um crescimento que trouxe bastante resultado e que posicionou o Brasil como um dos principais países que treinam pessoas na área de tecnologia junto à Huawei. Então, hoje a gente é referência no mundo por alguns cases que a gente constrói, como esse próprio de Minas Gerais, e como muitos outros que ainda vão vir para beneficiar a população brasileira. Ao considerar os programas educacionais abrangentes da Huawei, como Seeds for the Future, Women in Tech, ICT Academy e ICT Competition, que envolvem desde intercâmbios educacionais até competições globais de tecnologia da informação e comunicação, qual o impacto obtido nessas iniciativas na formação de talentos em tecnologia da informação? E de que maneira esses programas refletem os valores e objetivos da Huawei para o desenvolvimento de mão de obra comprometida e diversificada? Legal. Muito obrigado pela pergunta. Eu queria até pontuar um por um, de forma geral, do que eles tratam, né, antes de falar como eles contribuem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Seeds for the Future, a gente está falando de como a Huawei está investindo nas sementes do amanhã, né, numa tradução bem literal aí. Então, anualmente a gente abre um programa, o Seeds for the Future, para encontrar esses talentos que a gente quer investir e mudar aquelas realidades através de tecnologia. E aliando a isso, a construção de projetos locais de mudança social. Então, como a tecnologia vai ajudar a construir projetos que mudem aquela dinâmica social. A ICT Academy, como eu mencionei agora há pouco, é a plataforma da gente cedida para as instituições federais. O Women in Tech, ele trata de um assunto muito importante, né? Quando você olha hoje para o setor de tecnologia, você vê que além de ele viver um apagão, quando a gente fala de mulheres no setor, é pior ainda, né? Então a gente vê muito poucas mulheres no setor de tecnologia, e quando a gente vai para o setor de liderança, pior ainda, né?
A gente estima hoje, os dados que o mercado fala, é que 6% das CEOs hoje no mercado de tecnologia são mulheres, 94% são homens. E eu não vou nem entrar no ponto aqui que diferencia a personalidade de cada um, que não vem ao caso, mas a gente está falando, de fato, de oportunidades que poderiam estar sendo geradas. Quando a gente fala que existe um apagão, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que só 6% desse mercado é composto por mulher, e quando você olha para o extrato populacional do Brasil, onde 51% são compostos por mulheres, você vê que tem alguma coisa errada, que a política pública não está sendo muito bem implementada para resolver esse problema. Então, o Women in Tech vem para isso, para a gente acelerar a inserção de mulheres no setor de tecnologia e criar novas grandes líderes de grandes empresas e pequenas e médias, não só no Brasil, mas no mundo todo, já que esse é um programa global. A ST Competition, ela é basicamente a competição entre as universidades. Então, a gente cede o material para elas, os alunos estudam, os professores estudam, e agora a gente quer ver eles numa competição saudável global. Então, eles competem nacionalmente, na América Latina e globalmente, todos os anos, e com muita felicidade. Eu posso dizer aqui que o Brasil sempre representa muito bem na competição global, né? A gente já teve campeões globais na área de nuvem. Ano passado a gente levou 10 times para a final global na China, lá em Shenzhen, no headquarter da Huawei. Então fica aqui um convite muito especial também a todo mundo, todos os alunos. As inscrições da ST Competition estão abertas até dia 31 de dezembro desse ano. Corre para não perder, hein? Pois é. E aí, quando eu menciono brevemente esses programas aqui, Fernanda, você vê que, de fato, eles começam a atacar justamente esses pequenos problemas que a gente tem como sociedade. Se a universidade não consegue formar, a Huawei vai lá e junto cede uma plataforma para a gente auxiliar nessa formação mais acelerada. E aí eu estou falando de conteúdo de ponta, né? Eu estou falando de conteúdo, como eu mencionei lá atrás, da 8ª empresa mais inovadora do mundo e da 2ª que mais investe em pesquisa e inovação no mundo. Então é um conteúdo atualizado. Todo ano a gente tem mudanças constantes nos cursos da gente para atender essas evoluções que a tecnologia está tendo a cada dia, a cada segundo. Quando você vê o problema da inserção das mulheres, a gente tem ali o Women in Tech para apoiar essas iniciativas de nação mais digital e igual, né? Por que não igual? Quando a gente fala da ST Competition, a gente quer colocar o nome do Brasil e os times brasileiros em um outro patamar. E aí eu falo com uma imensa felicidade, por exemplo, que a gente anualmente seleciona campeões do Brasil que nunca andaram de avião e podem vir até São Paulo, conhecer um centro de excelência de P&D, conhecer a Huawei, ter experiências totalmente novas. Então, a gente já teve experiências assim, trazendo pessoas do Acre, alunos e professores do Acre, de Roraima também, lá do norte do Brasil, que assim, foi o que a gente pode falar de uma mudança de vida, né? Hoje a gente tem alunos empregados depois do programa, conseguiram se recolocar no mercado, nas cidades deles. A gente já teve campeões globais de cloud, como eu mencionei, lá do Instituto Federal da Paraíba, e ao premiar esses alunos, quando eles voltaram no Brasil, a gente simplesmente fechou a Câmara Municipal da cidade de João Pessoa, chamou o governador, chamou o secretário de Ciência e Tecnologia, chamou o secretário de Educação, e foi premiar aqueles 3 alunos ali na Câmara Municipal, mostrando que, sim, a gente quer estar do lado do poder público, e ele pode estar do lado da gente, sim, para a gente reconhecer esses talentos que vão mudar o mundo. E esse reconhecimento, ele acaba sendo não só para os próprios profissionais, mas também eleva ao nível do Brasil, né? Como eu te falei, por isso que hoje o Brasil é reconhecido como um polo de capacitação de talentos para a Huawei. Então, quando a gente olha para as parcerias que a gente tem hoje, mais de 200, você vê, poxa, mais de 200 locais, mais de 200 universidades no Brasil, tem ali um centro, um professor focal, um departamento focal para ensinar tecnologia para todo mundo. E isso, de fato, traz grandes perspectivas bacanas para o futuro da gente, né? Porque a gente sabe que a gente tem um corpo docente muito bom. A gente tem um corpo docente altamente qualificado, com doutorado, enfim. A gente forma alunos muito bem, mas quando a gente vai para essa integração com o mercado, o Brasil é muito deficitário. Muito deficitário. Então, integra mal, o aluno também se recoloca mal, se coloca mal no mercado, ele não consegue um emprego relevante para o que ele se formou, e ele não consegue contribuir, ele não consegue colocar em prática o que ele estudou durante muito tempo, para trazer isso em retorno para a sociedade. Então a gente consegue fortemente hoje fazer isso com esses programas, e é uma alegria imensa, de fato, para a Huawei.
Agora, Vitor, como as recentes ações nos laboratórios de redes de fibra ótica, incluindo os de energia fotovoltaica e a iniciativa da Huawei Open Class, refletem o compromisso da empresa com a educação tecnológica no Brasil? Não só os laboratórios de fibra, Fernanda, é muito importante mencionar aqui que a gente tem hoje mais de 30 laboratórios no Brasil que foram construídos com recurso de pesquisa, desenvolvimento e inovação em vários lugares, né? Então, de norte a sul, como eu bem pontuei, leste a oeste, a gente tem estruturas para auxiliar nesse processo de capacitação. Então, por mais que o portal da Huawei, da ST Academy, da academia da gente, seja online, a gente entendeu que a estrutura da gente também precisaria ir até aquele local fisicamente, né? Então, além desses recursos presenciais, a gente também fez várias doações ano passado aos laboratórios de fibra, como você mencionou, né? Por quê? A gente tem grande necessidade no Brasil de instaladores. Então, quando você olha para o perfil do jovem brasileiro, dependendo do estado, por exemplo, a gente tem percentuais onde mais de 30% dos jovens não estudam nem trabalham. Um termo que já está amplamente difundido na sociedade, os famosos nem-nem. Nem-nem, verdade. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer por esse pessoal? Bom, a gente entendeu que através de laboratórios de fibra, em parceria com instituições de referência aqui no Brasil, a gente poderia capacitar esse pessoal em cursos mais rápidos. Então, poxa, se o aluno quer fazer, não quer ou não pode, enfim, ter acesso a uma universidade de qualidade, se ele não quer trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, por que a gente não tenta fazer uma união muito rápida do que o 5G está trazendo no Brasil? Então, todo esse processo de instalação, enfim, de fibra ótica, foi isso que a gente fez. Implantou laboratórios, colocou os alunos ali e começou, através da conclusão desse curso, dar um cartão de conclusão para o aluno e aí ele estava automaticamente qualificado para participar, por exemplo, de processos seletivos em empresas que estavam demandando instaladores. Então, a gente tem uma necessidade absurda, a gente tem, como eu falei, um público, um perfil fora do mercado, né, uma força de trabalho fora do mercado, que seria muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Então essa foi a ideia que a gente teve, colocou em prática e está colhendo bons frutos aí pelo Brasil todo. De que forma essas ações estão impactando o cenário educacional e contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais na área de tecnologia da informação e comunicação? Quando a gente fala, por exemplo, dos laboratórios de fibra da Huawei no Brasil, né, que foram doados para as universidades brasileiras, a gente já está com um ponto muito importante, outro ponto, na verdade, entre os outros que eu mencionei para ti. Hoje a gente tem, dependendo do estado, mais de 30% de jovens que não estudam nem trabalham. Então, é um percentual muito significativo quando você olha que a população hoje do Brasil está envelhecendo e que daqui a algum tempo ela vai ser composta, basicamente, majoritariamente, por pessoas de perfil etário mais elevado. Então, como é que a gente pode colocar esses alunos que não estão no mercado, não estão estudando, seja por quais condições existam, para atuar com mais rapidez? Então, foi aí que a gente fez a doação de vários laboratórios de fibra para universidades de referência no Brasil, grandes parceiros do Brasil, da Huawei, como, por exemplo, o Instituto Federal do Ceará, o Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Tocantins, Senai de São Paulo. Então, a gente se aliou com aqueles grupos que formam e que estão atentos às necessidades da indústria também. Então, a gente precisa muito hoje de instaladores, né? A implementação, a chegada do 5G acelerou isso de uma forma muito mais rápida do que a gente estava esperando e a gente não tem pessoas no mercado. Então, através de cursos rápidos, a gente consegue treinar esse pessoal, dar um cartão de finalização, um certificado de conclusão e, naturalmente, esse novo profissional do mercado que estava fora, a gente consegue inserir ele em empresas que têm essas necessidades. Então, a gente está falando de processos muito mais rápidos, que não envolvem, por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação ou experiências anteriores. São cursos focados em instaladores. E é isso que a gente quer, para trazer mais e diminuir mais essa taxa de desemprego, de recolocação dos jovens no mercado. Né? Então, quando a gente olha para esse segundo ponto que você falou, qual o impacto disso? O impacto é na vida das pessoas, né? O impacto é na sociedade como um todo, é num perfil familiar. Então, se a gente tinha, como eu mencionei no início da entrevista, a gente tem um público aqui no Brasil majoritariamente composto pelas classes C e D. Então, se você olhar, inclusive, para alguns estudos, Fernanda, da própria OCDE, que o Brasil é parte agora,
a migração de classe no Brasil acontece a cada 9 gerações. Enquanto num país que a gente possa dizer desenvolvido da OCDE, acontece em uma geração. Então, poxa, por que aqui no Brasil um aluno ou uma pessoa demora 9 gerações para subir de classe? Será que a educação não tem um papel fundamental nisso? Será que não é por isso que a gente, como empresa, tem que auxiliar de fato e estar mais próximo através de laboratórios, através de estrutura física nas universidades, na vida das pessoas, para trazer um panorama e uma maior agilidade? A gente está falando aqui de Brasil digital, de aceleração digital, mas a gente também pode falar aqui de aceleração socioeconômica, do impacto que tudo isso tem. Né? É um menino que não tinha acesso a uma educação de qualidade, que vai daqui a pouquinho aprender inglês e daqui a pouco vai aprender como o 5G pode mudar a vida dele na cidade dele. Então, a gente está falando de uma empresa, a Huawei, que saiu ali de uma startup há 30 anos atrás para uma das maiores do mundo hoje, em infraestrutura e telecomunicações. Então, sim, a gente tem como contribuir quando a gente fala de celeridade nesse processo. 30 anos é muito pouco tempo para o que a gente já conseguiu. E a gente vê que esse discurso de uma educação de qualidade no Brasil se arrasta há muito tempo. E quando a gente vê a prática, a gente vê que a gente evolui muito pouco. Então, são desafios muito complexos, mas com essas pequenas ações eu creio que a gente consiga avançar e mudar bastante várias realidades. Como que você vê o futuro com todos esses cenários que você falou para a gente? O futuro é desafiador, Fernanda, mas eu acho que ele instiga bastante a gente a todos os dias repensar o que a gente como empresa pode fazer para tirar esse desafiador do caminho e tornar ele brilhante, né? Anualmente a gente quer continuar investindo na formação de talentos, na capacitação de talentos, e muito mais do que isso, eu posso falar aqui numa roda, tá? Uma roda que traz de fato um ciclo muito bacana para o país. A gente quer treinar, a gente quer certificar esses alunos, ou seja, trazer uma certificação global para eles. A gente quer que eles aproveitem e se insiram no contexto da pesquisa e inovação no cenário nacional, porque é isso que vai trazer as mudanças locais que a gente tanto almeja, principalmente falando de eficiência, e a gente quer que esse aluno feche esse ciclo encontrando um emprego, né? A gente vê hoje como o desemprego dos jovens é alto, como eu mencionei agora há pouco, mas esse processo, esse ciclo, ele traz uma perspectiva e um panorama totalmente diferente para os próximos anos, né? Então, assim, cada dia mais eu quero deixar bem claro que o papel da Huawei aqui, muito mais do que trazer uma nação mais digital, vai ser intensificar essas parcerias com entidades educacionais do Brasil. E aqui eu me abro, tá, a universidades, a institutos federais, universidades estaduais, universidades públicas ou privadas, também secretarias de educação e ciência e tecnologia. A gente ainda tem muito o que fazer, muito. Isso é evidenciado todos os anos nos diversos relatórios que as entidades reguladoras soltam, as necessidades da gente, mas, como eu te falei, é desafiador, mas se depender do que a gente faz hoje, mês a mês, dia a dia, a gente tem um futuro bem brilhante pela frente e espero eu muito mais inclusivo, né? Quando a gente fala de inclusivo, eu falo inclusivo de fato. E aqui vale mencionar até um processo, tá? O Brasil é um dos países com maior população cega do mundo, né? Um profissional que naturalmente a legislação entende que ele tem que ter oportunidades nas empresas, né? Então existe aquela cota para aquele profissional, mas a grande maioria dele ainda se considera inapta para participar de diversas iniciativas ou de empregos ou processos de recrutamento e seleção. Hoje a gente consegue ensinar o que é 5G e inteligência artificial para pessoas cegas. Então, eu consegui isso justamente ao combinar a Huawei com a pesquisa, desenvolvimento e inovação em um projeto no Instituto Federal do Paraná. Então, a gente tem aluno hoje, um aluno que era cego, obviamente, como eu mencionei, e ele traduziu todos os cursos para as linguagens de Braille, está fazendo um processo de replicação de todo esse conteúdo para outros alunos da rede, né, de deficiência visual aqui no Brasil. Então, o aluno, inclusive, que conseguiu um emprego, e ele coloca a Huawei como e a ICT Academy, a Academia de TICs da Huawei, como o grande responsável por isso. Então, assim, são histórias bonitas, né, que a gente quer contar cada vez mais. Eu não quero chegar aqui, ou uma próxima conversa contigo, falar que a gente aumentou de novo o gap. Não, eu quero falar que pela primeira vez a gente conseguiu
reduzir o gap, que sim, a gente está pronto para gerar muito mais emprego no Brasil, e que a tecnologia foi de fato uma grande aliada nesse processo, assim como a Huawei do Brasil. Agora, Vitor, diante dessas rápidas transformações no cenário tecnológico global e das demandas no mercado de trabalho em constante evolução, e de tudo isso que a gente conversou até agora, de mudança mesmo de vida, quais conselhos você daria para os profissionais que estão entrando agora na área de tecnologia da informação e comunicação? O primeiro deles é que estudem, né? A gente tem, isso foi um assunto que eu não tratei, mas é importante mencionar. A Universidade Brasileira só forma 50 mil, como eu falei, mas a taxa de evasão nos cursos de tecnologia são muito altas. Então, a gente vê universidades hoje que formam 10% das pessoas que entraram para fazer aquele curso. Então, sim, talvez o aluno brasileiro, o profissional brasileiro, o novo profissional, ele queira fazer um curso de tecnologia, mas ele não se sente preparado. Então, a gente tem que equilibrar muito o que são as hard skills, né, que todo mundo fala, de fato saber o técnico, né, da tecnologia, mas a gente tem que mesclar isso também com as soft skills, com as habilidades mais emocionais, né, para que a gente tenha profissionais, de fato, saindo da graduação ou saindo da pós-graduação com um perfil emocional muito mais adaptado, né. Quando a gente fala também desse mercado, a gente tem que entender também que ele é um mercado muito mais amplo do que ele possa ser. Né? Então, eu sou administrador, eu não sou da área de tecnologia, mas eu migrei, eu fiz essa migração para a área de tecnologia. Então, ok, se o Brasil só tem 50 mil profissionais da área de tecnologia, então vamos começar a juntar outras profissões e enxergar como a tecnologia pode impactar a vida dela? Então, é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem um potencial muito grande de alunado formado todos os anos, ao passo que a gente está vendo, como eu mencionei, diversas mudanças e transformações que vão eliminar diversas profissões. Então, a gente precisa que esse novo perfil se adapte também utilizando a tecnologia. Eu entendi que a tecnologia seria um caminho para mim. Então, eu creio que essa mensagem deve ficar bastante assim na cabeça das pessoas, porque administração é um curso que forma muitas pessoas hoje no mercado. E a gente termina o curso e muitas vezes não sabe para onde ir. E aí foi a tecnologia que abriu essas portas. Então, hoje, trazer esse processo de aprendizagem, entender que a tecnologia pode sim mudar vidas, ela começou comigo. Né? E eu sempre falo muito isso nos meus discursos, nas palestras que a gente faz para alunos, professores e universidades. Né? Poxa, como é que eu falei em agricultura, mas como é que a própria medicina está evoluindo hoje com o auxílio da tecnologia? Né? Como é que o 5G está transformando as relações de trabalho que demandam diversas mudanças mais rápidas em todo esse processo. Então, o conselho é esse, se adaptem, estejam resilientes para todo esse processo de mudança, que essa geração da gente vai ver com muito mais intensidade. Aprendam, estudem, contem com a Huawei, porque a gente está aqui justamente para auxiliar em todo esse processo, que com certeza vai ser um sucesso. E como que as empresas, né, agora o outro lado, como que as empresas elas podem contribuir para o desenvolvimento desses talentos desde o início das suas carreiras? Quando a gente fala em Huawei, eu fui bem claro com isso, a gente tem muito orgulho de estar em todos os estados do Brasil, em ter laboratórios físicos em praticamente todos os estados do Brasil, levando tecnologia da gente. Quando a gente olha para o cenário econômico brasileiro, de indústrias no Brasil, a gente vê que ainda tem um déficit muito grande. A gente vê a indústria ali num lugar e a universidade num lugar totalmente diferente. Quando a gente vai para o ensino médio, que deveria ser onde tem as construções, a construção das bases de ensino para um aluno mais progressista e que de fato busque mudanças no ambiente dele, o cenário é pior ainda. Então a gente não vê isso. Né? Hoje a gente entende que, primeiro, a capacitação é o ponto número 1. A gente tem que capacitar cada vez mais jovens. A gente tem que se aliar ao setor público para acelerar tudo isso desde as bases, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas nesse sentido, você vê que a Base Nacional Comum Curricular, que tem um itinerário formativo na área de tecnologia, se empresas poderiam estar discutindo isso com o governo. A gente precisa promover um diálogo muito mais aberto com o governo, entre governo, indústria e sociedade, para entender essas demandas. Como eu te falei agora há pouco, a gente entendeu as demandas do estado da Paraíba e a gente juntou elas às necessidades do que a Huawei poderia providenciar.
Então, o quinto itinerário formativo da Base Nacional Comum Curricular, que se adequa ao ensino médio, ele fala de tecnologia. Mas será que ele está falando da tecnologia de uma forma dinâmica? E na forma e rapidez que ela está acontecendo? Não. E isso é evidenciado pela falta de posicionamento de grandes indústrias e empresas no Brasil, que não conseguem olhar isso ainda como importante. E aí o resultado disso no futuro, como a gente já sabe, que é o que acontece no presente, mas se intensifica, é a falta de mão de obra. Então, a gente faz esse papel. Isso eu posso falar com bastante clareza e certeza que a gente contribui para isso, porque é o core da gente, né? O core da gente é inovar, como a gente inovou nesses últimos 30 anos. E inovar e acelerar, como eu falei. Então é isso que a gente vai continuar fazendo e ficar dando cada vez mais insights para a indústria para que elas possam fazer o mesmo. Nossa, Vitor, eu quero agradecer demais pela conversa, por todo esse panorama que você deu pra gente, explorando os desafios e oportunidades que o mercado de tecnologia da informação e comunicação ele apresenta para o Brasil. Eu quero agradecer imensamente a você, Vitor Montenegro, gerente de talento e ecossistema na Huawei Brasil. Vitor, você tem algum recado para deixar aqui para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer bastante também a você, Fernanda, a equipe do Valor. Muito rica a oportunidade de falar um pouco desses programas e, de fato, atingir esse público, né? O público que está ouvindo a gente aqui, eu não tenho dúvidas que é um público que pode ser replicador dos potenciais que a gente tem aqui, de tudo que a gente pode fazer em prol da educação brasileira, da mudança do cenário brasileiro. E, novamente falando, eu sou prova viva desse processo de mudança, né? E a gente quer fazer que cada vez mais criar grandes histórias em colaboração, que é isso que a gente consegue como uma grande nação, como uma grande indústria. A gente pensa nisso tudo em caminhos conjuntos. Então a gente quer se aliar cada vez mais ao Brasil e aos brasileiros para mudar a realidade de várias pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. E para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades em tecnologia da informação e comunicação, lembrem-se das iniciativas educacionais da Huawei, como Seeds for the Future, Women in Tech, ICT Academy e ICT Competition. Por fim, obrigado novamente por sua audiência. Esse podcast é feito para vocês. Até a próxima edição do De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Fique conectado e continue explorando o mundo dinâmico da tecnologia. Até a próxima. De Olho no Futuro Sustentável, Inteligente e Conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.